Olá, pessoal! Hoje a nossa live será abordando produtos naturais com diferentes vertentes. Então, o que nós pretendemos com isso? Falar de substâncias que são isoladas de plantas, de micro-organismos, ou seja, do ambiente terrestre e do ambiente marinho. Para isso, nós contamos com a presença do professor Jairo Bastos, professor daqui da faculdade também. Contamos com a presença dos ex-alunos, o Rafael de Felício e a Renata Tavares, tá? Eu me apresentando, meu nome é Osana e eu sou professora de Química Orgânica. Então, o que tem a ver a Química Orgânica com a farmácia? Essa live é para mostrar a Química Orgânica, ela faz parte do cotidiano do farmacêutico. Por quê? Porque quando falamos num fármaco, num medicamento, num melhoramento de um fármaco, numa mudança estrutural de um esqueleto de um fármaco, tudo isso está relacionado com a química. Aqui temos também a professora Rose, que é professora de Química aqui da faculdade também, que vai nos auxiliar durante as questões feitas pelo chat. E nesse contexto, nós vamos mostrar para vocês diferentes pesquisas feitas com plantas, micro-organismos, algas, e todas elas abordando substâncias ou produtos naturais. Então, muitas pessoas podem falar, quando eu falo em uma substância, um esqueleto estrutural, o que eu quero dizer com isso? Se a gente pensar numa molécula de água, é uma substância simples, 2 átomos de hidrogênio, um de oxigênio, nada de complexo. Quando vamos para o vinagre, pensamos em quê? No ácido acético. Aumenta um pouquinho o nível de complexidade, tá? Temos agora aqui carbonila, que é o mesmo princípio da acetona, presença desse grupo. Temos hidrogênios em branquinho, carbonos em preto e vermelho, oxigênio. Quando pensamos em produtos naturais, o que a gente vê em mente? Por exemplo, o hortelã, que todo mundo conhece, provavelmente tem em casa, e a partir dessa planta é que a gente isola quem? O mentol. Então, esse é um esqueleto, é uma estrutura, e o nosso trabalho aqui, como pesquisadores de produtos naturais, é isolar substâncias desses organismos, elucidar a estrutura, e então fazer outras pesquisas para descobrir que tipo de atividade biológica pode ter essa substância. E com isso, tendo em mãos esse arsenal de substâncias biológicas, a gente pode pensar num fármaco para ser disponibilizado no mercado no futuro, tá? Então, aqui a química orgânica também não vai ser o foco, mas também é responsável pela síntese de fármacos. Então, gente, a gente quer mostrar para vocês essa grande diversidade. Tá vendo problema técnico, a gente passa para o Rafael de Felício. O Rafael de Felício, é uma alegria estar apresentando ele aqui, que ele foi meu primeiro aluno da Faculdade de Ciências Farmacêuticas, meu IC. Então, ele teve nessa jornada comigo no IC, mestrado, doutorado. Fez um pós-doutorado em San Diego, na Califórnia, tá? E o Rafael, hoje ele está como especialista em desenvolvimento tecnológico do LNBio, CNPEM. Então, eu convidei ele para mostrar para vocês, futuros graduandos de ciências farmacêuticas, como que é trilhar esse caminho, desde fazer uma iniciação científica aqui com professores da farmácia e entrar para o mercado de trabalho, tá? Então, Rafael, agradeço você pela presença, por ter aceitado, e você pode iniciar a sua apresentação. Tá apresentando? Sim. Certo. Olá, obrigado, professora Osana, pela introdução. Então, pessoal, eu vou falar para vocês um pouquinho sobre a pesquisa em produtos naturais marinhos, que eu realizei na graduação e na minha pós-graduação, e sobre um pouco da pesquisa de descoberta de fármacos que eu realizo atualmente hoje no meu trabalho. Então, começando a falar um pouco sobre o ambiente marinho, que é um dos ambientes que nós podemos pesquisar sobre os produtos naturais, assim como as plantas também. O ambiente marinho, ele tem muitos organismos muito interessantes para ser trabalhado em relação à química. Principalmente
devido à diversidade química. E aí eu coloco aqui alguns medicamentos que são utilizados hoje, né, são disponibilizados para serem utilizados, e as estruturas químicas, né, correspondentes às substâncias, né, que são feitas esses medicamentos, para mostrar para vocês que podem ser desde substâncias simples, como, por exemplo, aqui a citarabina, até substâncias muito complexas, né, grandes, como o Prialt. Então, essa diversidade química gera bastante interesse para se continuar pesquisando e buscando o ambiente marinho como fonte de novos medicamentos, principalmente no nosso país, que é o Brasil, né, composto por 8 mil quilômetros de costas marinhas. Então, na minha graduação, eu tive a oportunidade de fazer um estágio de iniciação científica, que é um começo dessa vida, né, de pesquisa, com a professora Osana, né, como ela falou, e nesse trabalho, que também se estendeu para o mestrado, eu trabalhei com o potencial químico e biológico da macroalga vermelha, chamada Bostrichia tenella, que é uma alga que está localizada na cidade de Ubatuba, em São Paulo. E nesse trabalho, eu pude ter contato com várias áreas que eu aprendi no curso de farmácia, que eu estava aprendendo, como, por exemplo, a área da farmacognosia, que eu aprendi a fazer um extrato a partir, né, desse organismo, que nós extraímos todas as substâncias ali presentes, utilizando um solvente orgânico. A área de cromatografia, que nós detectamos os compostos e separamos, né, através de placas ou colunas, e também outras técnicas analíticas que os compostos, essas substâncias químicas presentes nos extratos, são detectadas também com auxílio de equipamentos aí um pouco mais elaborado. E também, nesse trabalho, nós realizamos ensaios biológicos para detectar o potencial farmacológico, né, dessas algas, para saber se eles tinham propriedades, por exemplo, para matar micro-organismos, nesse caso aqui específico. Então, já entra em contato um pouco as áreas de bioquímica e farmacologia para entender o ensaio e entender o mecanismo de ação dessas substâncias. Uma parte muito interessante desse trabalho, né, dessa pesquisa, foi o trabalho de campo, que nós tivemos a oportunidade de ir até Ubatuba para fazer a coleta dessas algas. Elas ficavam, né, nas rochas e também nos manguezais, e fazer a identificação dessas algas e a triagem, né? Então aqui também entra uma outra área que vocês também podem ver no curso de farmácia, que é a farmacobotânica. No doutorado, nós mudamos um pouquinho o enfoque do estudo, trabalhamos com micro-organismos associados a essas algas. Então, já entrou aqui uma outra área ainda de estudo também do curso de farmácia, que é a microbiologia, que é o estudo dos micro-organismos, né? Então, aqui nós isolamos uma coleção de fungos endofíticos ou associados às algas, cultivamos esses fungos e depois fizemos os extratos e detectamos as substâncias utilizando técnicas analíticas até mais elaboradas e técnicas espectroscópicas também para saber quais eram essas substâncias, as estruturas químicas, assim como a professora Osana falou, certo? Também, durante o doutorado, eu tive a oportunidade de fazer um estágio no exterior de 1 ano. Eu fui para a cidade de San Diego, na Califórnia, que fica na costa oeste dos Estados Unidos, bem na divisa com o México, aqui a cidade. Eu fui para um instituto que fica na Universidade da Califórnia de San Diego,
e esse instituto é o Instituto de Oceanografia, Instituto Scripps de Oceanografia, que fica bem à frente do mar. Aqui algumas fotos para mostrar para vocês. Nesse trabalho, eu tive a oportunidade de realizar o cultivo, ou aprender, né, a realizar o cultivo de cianobactérias, que ainda é um outro organismo marinho também muito estudado, com grande potencial químico e biológico, e também a oportunidade de trabalhar e manusear equipamentos analíticos avançados, como um HPLC ligado a um espectrômetro de massas, e essas análises me renderam também a aprender abordagens computacionais que foram muito importantes para o meu futuro profissional, que depois eu vou falar um pouco melhor para vocês. Bom, terminando o meu doutorado, eu fui aqui para Campinas, o Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais, que é o CNPEM. Esse é o campus do CNPEM. O CNPEM é uma organização social supervisionada pelo Ministério da Ciência e Tecnologia. E, especificamente, eu trabalho no Laboratório Nacional de Biociências, que é esse laboratório aqui, que é um laboratório que realiza pesquisas avançadas na área de biotecnologia e de desenvolvimento de medicamentos e fármacos. Então, vou falar rapidinho o que seria mais ou menos uma plataforma ou desenvolvimento de novos fármacos, que fármaco é uma substância química com potencial para se tornar um medicamento, né, que seria o princípio ativo de um medicamento. Primeiramente, a gente precisa ter interesse num alvo biológico, então, aonde a substância, né, vai agir, aonde ela vai modular o efeito, aonde vai ocorrer o efeito. Num segundo momento, a identificação do HIT, que o HIT seria a substância que interage nesse alvo biológico. Num terceiro momento, a otimização do lead, que seria as modificações químicas que são feitas nessa substância que interagiu no alvo biológico para tornar esse composto químico com uma eficaz para aquele propósito, né, do efeito desejado, para tornar ele não tóxico, enfim, para várias propriedades que são exigidas para um fármaco. E na sequência, esse lead ele é submetido a testes pré-clínicos em animais e testes alternativos que ultimamente têm se optado por testes que não envolvam animais. Passando, eles vão para os testes clínicos, que são testes já em humanos, saudáveis, e que têm a doença, né, em estudo, e a aprovação do fármaco. O LNBio, ele é capaz de fazer realizar estudos nessas 4 competências, né, desde a identificação do alvo até os testes pré-clínicos. Especificamente, a minha participação é aqui na identificação do HIT, que é onde os produtos naturais entram na diversidade química para poder interagir aqui com o alvo biológico, né, inclusive buscando, né, novas interações e modificações nesses alvos biológicos. Então, aqui é apenas uma notícia para ilustrar uma das nossas colaborações, que a gente tem o estudo das plantas brasileiras, da biodiversidade, né, para a busca de novos medicamentos nos últimos anos. E aí, como que a gente tem feito esses estudos? Só para ressaltar que é um estudo multidisciplinar, né, e foi realizado por várias pessoas, que eu já tive a oportunidade de participar em várias partes deste estudo. Então, nós recebemos esses extratos dessas plantas, né, a partir de uma parceria, nós processamos esses extratos. Então, esses extratos, o que é o extrato? Né? É um conjunto de várias substâncias vindo da planta, né? Nós dividimos esses extratos em porções, né, de substâncias que têm características semelhantes, né? A cromatografia, que eu citei lá, de todo aprendizado lá
da pós-graduação, por exemplo, que aqui a gente faz com um equipamento. Depois, essas frações elas são armazenadas em placas, né, com auxílio de um equipamento, de um robô, tudo muito automatizado. Essas placas, elas são submetidas, essas bibliotecas, elas são submetidas aos ensaios biológicos para ver quais desses conjuntos de substâncias, desses postos, né, respondem de acordo com o efeito que a gente busca. E aí, nessa sequência, nós fazemos as análises químicas buscando identificar os compostos que estão ali causando essa resposta. Uma outra parte do estudo muito interessante é a parte da cristalografia, né, que é a biologia estrutural. No curso de farmácia vocês também têm acesso a essa parte, a esse estudo, que é buscar ver, né, em 3 dimensões, como que essas moléculas, como que essas substâncias, né, vindas dos produtos naturais, interagem com os alvos biológicos, que na maioria das vezes são proteínas, que aqui é uma ilustração. E aí que o CNPEM tem uma grande, digamos assim, propriedade, uma vantagem, porque nós temos o Sirius, né, que é o acelerador de partículas, que é o grande investimento da ciência brasileira na atualidade. O Sirius é a nova fonte de luz síncrotron, né, do nosso país, e é um dos maiores do mundo e mais avançados. E para, rapidamente, só para tentar entender assim, como que ele funciona, a gente pode dizer que ele é um grande microscópio, então ele permite a gente enxergar vários tipos de materiais, vários tipos de interações, como, por exemplo, essas interações que a gente está vendo aí entre as moléculas vindas dos produtos naturais e as proteínas. Então, vale a pena também procurar mais, existe uma infinidade de teoria por trás disso aqui. Aí coloquei aqui algumas fotos para vocês verem o interior do Sirius, que é uma grande arquitetura, uma engenharia, uma tecnologia agregada muito interessante. E, por fim, eu finalizo mostrando aqui a importância dessa tecnologia e dessa pesquisa para a nossa sociedade, mostrando que o Sirius auxiliou e tem auxiliado na pesquisa do coronavírus, né, para a busca de um medicamento, aí, de um entendimento da doença, né, com essa importância, né, na nossa sociedade, assim, buscando auxiliar também na cura, no tratamento dessa doença. Então, é isso que eu tinha para falar. Obrigado, Rosana. Obrigada, Rafael. Como eu pedi para o Rafa, eu gostaria que ele estivesse mostrando para os futuros alunos, né, da Faculdade de Ciência Farmacêutica como que as diferentes áreas, por exemplo, cristalografia, farmacognosia, química orgânica, tudo isso que ele foi aprendendo, ele conseguiu aplicar no trabalho dele, né, tanto na pós-graduação quanto agora no emprego. Então, Jairo, eu queria saber, você quer apresentar agora? Sim. Vamos ver então, se vai lá. Acho que agora foi. Desculpe os problemas técnicos. Agora foi, Jairo. Isso. É com satisfação que eu estou aqui falando para vocês, compartilhando um pouquinho da área de farmacognosia, das atuações nessa área do profissional farmacêutico. Eu sou farmacêutico e ter feito curso de farmácia me trouxe muitas possibilidades, com grandes conquistas, tanto na vida profissional como na vida pessoal. É um curso que tem muitos leques de atuação. Eu vou focar um pouquinho na parte de plantas, muitas possibilidades. Então, eu sou professor da área de farmacognosia. O que significa farmacognosia? Conhecimento dos fármacos, conhecimento dos medicamentos de fontes naturais. Então, desde os primórdios da humanidade, o homem vem selecionando plantas alimentícias, plantas medicinais e identificando também as plantas venenosas. E também separando as especiarias para a conservação de alimentos, que foi muito importante na história da nossa civilização. Se nós olharmos uma prateleira de uma drogaria ou farmácia, cerca de 35% dos medicamentos lá existentes são direto ou indiretamente oriundos de produtos naturais.
Aqui alguns exemplos de que vêm de plantas, destaco aqui a aspirina e a cloroquina, foram os dois que deram início, por causa das guerras, à indústria farmacêutica no mundo. E destacar aqui também a colchicina, que está em estudo clínico no Hospital das Clínicas aqui de Ribeirão Preto, para o tratamento dos processos inflamatórios aí do Covid-19, com grande sucesso. Então, são dezenas, centenas de substâncias medicamentosas aí oriundas da natureza. Se nós formos avaliar o ponto de vista de plantas, o Brasil é um país continental e riquíssimo em biodiversidade, tem 7 biomas grandes, mais de 50 mil espécies vegetais já identificadas, muitas ainda desconhecidas, e o potencial enorme aí para exploração na pesquisa e desenvolvimento de novos produtos. Para exemplificar, o Rafael já falou um pouco sobre o processo de isolamento dos compostos. Para exemplificar aqui, a copaíba, que é uma árvore brasileira, nós podemos aqui trabalhar com as folhas. Então, coletam-se as folhas, seca isso em estufa de secagem, moe em moinhos apropriados. Então, esse pó seco, ele é colocado nesses percoladores aqui de aço, deixado de molho com solvente, no caso aqui, etanol água, por 3 dias, com agitação. Depois, essa solução é filtrada, extraem-se, então, os princípios ativos que a planta contém, isso é concentrado a vácuo e liofilizado, então nós temos aí o extrato bruto, que passa por vários processos, como alguns que o Rafael mostrou, e nós chegamos ao composto puro. Esse aqui é antiespasmódico, tem ação antimicrobiana, várias atividades importantes aí. Então, rapidamente dizendo, os fitoterápicos são extratos padronizados de plantas medicinais. Temos o exemplo aqui do passiflorine e do axiflam, mas há centenas deles no mercado. Então, é uma área de atuação do farmacêutico muito importante. E tem também uma área que vem crescendo muito nos últimos anos, que são os nutracêuticos. O que são nutracêuticos? Nutracêuticos são substâncias produzidas pelas plantas que têm função de melhorar a nossa saúde, prevenir doenças, manutenção da nossa saúde. Aqui o exemplo da rutina antioxidante, e até aqui eu coloquei o exemplo do extrato de brócolis. Brócolis é um alimento excelente para a saúde. Então, são muitas possibilidades aí de atuação profissional nessa área. Uma outra área interessante é o setor de própolis, né? O Brasil é um grande produtor de própolis, é o segundo produtor mundial de própolis, exporta muita própolis, e o brasileiro consome bastante própolis. E as empresas, mais de 200 empresas no país, demandam profissionais. Então, a abelha Apis mellifera coleta de plantas, exudatos, tecidos, e mistura com ceras, produz a própolis, e nós fazemos os extratos e vários produtos no mercado. Então, outra oportunidade interessante para o farmacêutico. Uma oportunidade muito legal também é trabalhar com fragrâncias, essências, na área de cosmetologia, matérias-primas, indústrias, né, tipo Natura, Boticário e outras. E aqui exemplificando o pau-rosa, que é uma árvore da Amazônia brasileira, que por extração, por destilação, dá um óleo essencial, cujo componente majoritário é o linalol, que é o componente principal do Chanel, que todos nós conhecemos. E o linalol também ocorre na rosa. Então, é uma área também muito importante. O Brasil, pela biodiversidade que tem, há muitas plantas para serem exploradas para a produção de matérias-primas aí para a indústria de cosméticos, né? Essências e fragrâncias. Então, relacionado à planta, nas indústrias, o farmacêutico pode trabalhar no controle de qualidade, na pesquisa, no desenvolvimento e na inovação para a geração de novos produtos e melhoria de produtos já existentes. Também na indústria do setor de fitoterápicos, no controle de qualidade de nutracêuticos, alimentos funcionais, cosméticos, fragrâncias, própolis, e até o setor de alimentos e vários outros setores. Também pode trabalhar na atenção farmacêutica diretamente com o paciente, nos setores público e privado, centros de saúde, farmácias, drogarias e hospitais. Mais interessante aqui da nossa parte, o que eu praticamente trabalho bastante aqui na formação de recursos humanos dos alunos, é na parte da carreira acadêmica também, que você, se tiver interesse nisso, pode seguir nas universidades e nos institutos de pesquisa, para o ensino e pesquisa, fazendo o quê? Iniciação científica, mestrado, doutorado, pós-doutorado, como o Rafael fez. Também no serviço público, agências reguladoras, como a Anvisa, e até trabalhar como perito criminal na Polícia Civil e outras polícias, porque muitas das drogas ilícitas, elas são de origem
de plantas de origem natural. E, finalmente, falar do empreendedorismo, porque o curso dá uma formação tão ampla, uma bagagem tão grande, que você pode ser o empreendedor e abrir a sua própria empresa. E é toda a estrutura que a faculdade fornece para você, para que se desenvolva nesse sentido. Aqui algumas fotos do laboratório de farmacognosia, que nós trabalhamos aqui com as plantas, né? E nós estamos aqui aguardando você. Desejamos aí bastante sucesso na empreitada aí do vestibular e tudo mais, e muito obrigado pela atenção. Muito obrigada, Jairo. Eu acho que agora os nossos futuros ingressantes estão conseguindo ver a beleza que é trabalhar com plantas terrestres, meio ambiente marinho. Só para pegar um gancho agora do que o Jairo falou de perícia, nós teremos às 12h45 uma live com Anvisa, Perícia e Secretaria da Prefeitura de Ribeirão Preto. Então, a Flávia vai falar um pouquinho o que é ser perito, como que é o trabalho. Então, eu convido todos vocês a assistirem essa live também. Agora, eu quero apresentar a Renata, também uma grande alegria. A Renata Tavares, ela é ex-pós-graduanda aqui também da farmácia. Ela trabalhou na área de cosmético, mas ela fez uma parte nos nossos laboratórios trabalhando com ambiente marinho. E graças a essa colaboração que a gente teve, ela foi nossa parceira numa expedição para a Antártica, terminou seu doutorado, também fez um estágio na Alemanha e agora ela é pesquisadora de pós-doutorado na GCEL em Metro. Então, eu convido a Renata também da sua palestra e agradeço novamente. Obrigada, Renata. Obrigada, Osana, pela apresentação. Já conseguem ver minha apresentação? Ainda não. O Google Meet está falando que já está compartilhando, ainda não apareceu. Está carregando. Pronto, carregou. Ah, então tá bem. Então, olá, pessoal. Hoje eu vou compartilhar com vocês como que foi essa experiência, né, da pesquisa na Antártica e o que me levou até esse caminho de ter essa oportunidade, né? Então, tudo começou quando eu estava fazendo o ensino médio e eu estava muito confusa para saber qual curso eu ia escolher para fazer o vestibular. Mas eu sabia que eu gostava muito de biologia, não todas as áreas da biologia, mas algumas, e a química também. No final, principalmente no terceiro ano, eu gostei muito da química. E aí eu fiquei em dúvida entre qual curso escolher, mas eu sabia que eu queria ser cientista, eu queria trabalhar com pesquisa. E aí eu tive essa ideia de fazer o curso de farmácia, porque o curso de farmácia, ele é muito completo. E ele tem várias áreas do conhecimento, ele é um curso que depois que você forma, você tem um leque de possibilidades de atuação. Muita gente acha que o farmacêutico, ele só trabalha em farmácia, né? Mas não, você pode ser o que você quiser, tem muitas opções dentro do curso. E aí, desde que eu coloquei essa ideia na minha cabeça, eu comecei a estudar para passar no curso de farmácia, porque é um curso com ponto de corte alto. E aí eu não passei de primeira, passei só no segundo ano, e isso não foi um terror na minha vida. Então não fiquem desesperados se vocês não passarem de primeira, continuem tentando se vocês também acham que farmácia é o curso de vocês. E aí esse curso acabou me levando para vários lugares no mundo, seja para ir para um congresso ou para morar. Eu já morei na Suíça, já morei em Berlim, na Alemanha. Eu já passei em vários lugares para poder fazer apresentações em congressos. E a oportunidade mais incrível que eu tive, que marcou muito a minha vida, foi a ida à Antártica, que eu tive essa oportunidade. Então, quando a professora ofereceu no mestrado lá nas Ciências Farmacêuticas da USP a oportunidade de ir para a Antártica, ela falou: Renata, você gostaria de ir lá coletar essas algas que você vai trabalhar no seu mestrado? Aí eu falei, com certeza, mas não basta só a gente querer. Tem que primeiro passar no treinamento pré-antártico, que não é fácil. Eu e a professora Osana fomos, então, para essa ilha de Mangaratiba, no Rio de Janeiro, passar por diversos desafios físicos mesmo, fingir que caiu do bote, tentar voltar para o bote, para você ver se você tem uma resistência física caso acontecesse algum acidente lá na Antártica.
Para a gente fazer a coleta, por exemplo, a gente tem sempre que sair por uma corda, uma escada de corda, daquelas bem bambas. Então, você tem que aguentar o peso do seu próprio corpo e etc. Graças a eu e a Osana conseguimos passar nesse treinamento pré-antártico e a gente foi escalada para ir na excursão lá na expedição de 2015. E aí, nossa pesquisa, ela acontecia dentro desse navio aí, que é o Almirante Maximiliano, é o H-41. Esse navio era tudo para a gente, ele era o nosso dormitório, o nosso restaurante, o nosso laboratório e o nosso meio de transporte. E para a gente sair desse navio e ir até as ilhas ou até para a Península Antártica, a gente usava esses botes, como vocês podem ver aí na figura. Então, tinha que estar com uma roupa bem quente, que a Marinha mesmo oferece para os pesquisadores, para você não ficar com frio durante a saída do bote até a ilha. Aqui no mapa, a gente vê que a gente chegou lá na última terra do continente, lá, no caso foi em Punta Arenas, no Chile, a gente chegou de avião, mas depois a gente entrou no navio e teve que atravessar o Drake, que é essa parte pontilhada, que é uma passagem que tem um desnível em placa tectônica, então ela tem ondas enormes, ondas gigantes. Então você tem que esperar o tempo estar bom para conseguir atravessar essa passagem do Drake, demora 3 dias mais ou menos. Então a gente pegou e ficou preso no canal chileno durante 10 dias, porque a Antártica estava muito mais congelada que o normal, então não tinha passagem ainda. Tivemos que esperar 10 dias e conseguimos passar. Depois desse desafio vencido, e o navio balança, e a gente enjoa e tem que tomar remédio, chegamos na Antártica. E aí foi só alegria, porque o nosso trabalho é com produtos naturais, que são essas substâncias que o Rafael e o professor Jairo já comentaram, que as algas produzem para se proteger, por exemplo, do sol, ou se proteger de um outro organismo. Nós estávamos interessados em isolar essas substâncias dessas macroalgas, como você pode ver a professora Osana segurando uma bem grandona. E para a gente fazer a coleta, a gente tinha que vestir essas roupas antárticas aqui em laranja, que vocês estão vendo, e a gente separava as espécies e colocava em sacos, congelava, para depois a gente trazer para o nosso laboratório aqui, lá em Ribeirão Preto. No meio do caminho, a gente encontrava os animais incríveis da Antártica, e isso é uma oportunidade, assim, incomensurável. Nós também tivemos uma oportunidade muito incrível, que foi de ir na ilha, que chama Deception, que é uma ilha vulcânica. E aí, como ela é vulcânica, ela tem na praia as regiões que são umas fendas que formam as fumarolas, que são essas fendas com água evaporando. E ali vivem seres muito incríveis, porque eles aguentam tanto as temperaturas baixíssimas da Antártica no inverno ou no verão, mas também os 100 graus da água borbulhando do lado. Então, eles são conhecidos como seres extremófilos. Então, nós também coletamos alguns deles, porque provavelmente eles produzem substâncias muito interessantes para o ser humano, seja para um futuro medicamento ou para um cosmético. Então, aqui tem uma foto, olha, eu coletando a alga dentro da água, a gente tinha essa roupa impermeável, então a gente conseguia ir até um nível da cintura de água para conseguir coletar o material. E não eram só dias cinzas, tinham muitos dias de sol. A Antártica, durante o verão, ela é muito ensolarada e, por isso, ela se torna muito interessante para a área cosmética, que é a área de onde eu venho, para fazer você preparar um protetor solar com ingredientes de algas da Antártica, porque essa alga fica exposta um tempão no sol, sobre o UVA, né, que é uma faixa do ultravioleta, e aí ela pode ser capaz de produzir ingredientes que são interessantes para a fotoproteção, que é essa área da proteção solar. Nós também, dentro do laboratório do navio, isolamos fungos endofíticos, que são fungos que estão associados a essas algas, em simbiose. Então, os dois organismos vivem bem, em harmonia, um dentro do outro, e o fungo pode produzir alguma substância que seja útil para a alga também usar. E então, a gente começou a isolar esses fungos, e a gente foi encontrando esses pigmentos cor-de-rosa, e cada placa tinha uma cor diferente, assim, era muito interessante, para poder um dia isolar e descobrir qual era essa estrutura química, qual que era essa molécula.
Então, como que é que faz um extrato? A gente pega aquela alga que a gente coletou lá na Antártica, a gente coloca ela num solvente orgânico, né? Pode ser um etanol, um acetato de etila, por exemplo. E aí, aquele extrato, a gente depois separa ele numa coluna como essa. Com o tempo, a gente vai coletando substâncias isoladas ou não. E aí, claro que tem métodos mais complexos que vão fazer um isolamento melhor e vão trazer uma pureza dessas substâncias. E aí, quando eu estou com essas substâncias já isoladas, o que eu faço? Eu vou para o meu laboratório, lá de onde eu vim, o laboratório de cosmetologia que trabalha com células, e eu vou avaliar se aquela substância serve para alguma coisa, se ela serve para um cosmético ou para um medicamento, ou se ela é tóxica e ela não deveria ser usada. Então, aí já é uma área limpa, a gente precisa se paramentar com botar máscara, touca, jaleco, para não contaminar as células. Essas fotos aqui eu peguei da empresa que eu trabalhei lá na Alemanha, que trabalha com essa parte de cultura celular, de microfluídica, que eu vou explicar mais para frente. Então, tudo tem que ser operado dentro dessas câmaras limpas, que são chamadas fluxos laminares. E aí, lá no nosso laboratório de cosmetologia, a gente desenvolveu uma pele humana artificial. Então, eu não sei se vocês sabem, mas se você me doar um pedaço da sua pele, eu ainda consigo cultivar ela por alguns dias vivo, mesmo ela fora de você. E eu consigo também isolar suas células e multiplicar elas no laboratório e depois construir com as suas células uma nova pele, que é chamada de pele artificial 3D. Então, aqui a gente tem foto dessas peles humanas artificiais que são super úteis para a gente testar esses ingredientes que a gente coleta lá da Antártica, da alga. Então, a gente evita, assim, de testar no rato, ou no cachorro, ou no macaco, porque essa pele aqui, ela é muito mais próxima da humana mesmo do que a dos outros animais. E ainda salvamos os animais de serem cobaias para algumas análises, como, por exemplo, avaliar a irritação. Não precisa mais testar em animal, podemos usar essas peles. E aí, quando eu estava no meu doutorado lá nas ciências farmacêuticas da USP, eu tive a oportunidade de ir para a Alemanha, que é aquelas fotos que eu já mostrei, trabalhar com uma tecnologia que é muito parecida com o Frankenstein. Por quê? Porque eu pego aquela pele humana artificial e eu conecto ela num chip com outros órgãos humanos também artificiais. Então, lá eu trabalhei com fígado humano artificial conectado à pele humana artificial. E um dia, eles vão querer conectar 10 órgãos humanos artificiais para poder realmente ver como que esses novos medicamentos e os novos cosméticos agem no organismo quase humano, quase vivo. E por isso que eu coloquei essa foto do Frankenstein aqui, porque é quase um Frankenstein. E aí, hoje em dia, né, eu estou trabalhando com bioimpressão, biofabricação. Um dia, essa área também almeja bioimprimir órgãos para transplante, né? Caso você precise fazer um transplante de coração, você possa bioimprimir um coração e ser transplantado, mas isso é no futuro, um futuro muito longe ainda. No momento, o que nós conseguimos fazer lá no nosso laboratório é trabalhar com bolinhas, que são os esferoides, que são agregados celulares, que assim a gente consegue imprimir em formatos específicos. E isso vai ajudar muito no futuro a gente conseguir construir coisas cada vez mais complexas. Então, atualmente, eu estou no Rio de Janeiro, no Inmetro, numa startup que chama GCEL, que está trabalhando com essa parte de biofabricação. Então, para mim, foi muito importante ter ido para a USP na minha pós-graduação. A USP abriu milhões de oportunidades. Eu fui parar na Antártica, fui parar em Berlim e fui fazendo cada vez uma pesquisa mais interessante que a outra. Tá bem? Obrigada. Bom, eu que agradeço também. Eu já estou recebendo aqui pelo Zap que todo mundo está gostando, todo mundo está querendo ir para a Antártica. Mas como a Renata disse, tem um caminho a ser trilhado. E o objetivo dessa live era mostrar para vocês, futuros estudantes, que a Faculdade de Ribeirão Preto apresenta uma diversidade de laboratórios, de professores, oportunidades para viajar, fazer estágios. Então, agora eu queria perguntar para a professora Rose se tem uma ou duas questões devido ao tempo. Oi, pessoal. Tem uma pergunta aqui da Camila Pocignolo. Ela pergunta o seguinte: a parte de farmacognosia
também estuda produtos naturais de origem animal ou é apenas voltado para o estudo de plantas? Não, rapidamente, a farmacognosia é de fármacos de origem natural, inclui animais, micro-organismos, fungos, bactérias, marinhos, inclui tudo que são substâncias de fontes naturais. Então, insetos também. Então, tudo isso pode ser estudado na farmacognosia para obtenção de princípios ativos com potencial de desenvolvimento de novos medicamentos. Mas na nossa disciplina aqui, particularmente, a gente foca mais plantas e um pouco de micro-organismos. E há outras disciplinas, conteúdos que são oferecidos no curso, que complementam todas as outras áreas dos produtos naturais. Rose, tem mais alguma questão? Rosana, aqui no chat não temos mais nenhuma pergunta. Então, eu gostaria de agradecer novamente ao público que está assistindo essa live, aos nossos palestrantes pelas brilhantes apresentações. Gostaria de falar para as pessoas que não puderam assistir nesse momento e fazer perguntas pelo chat, tem o e-mail feira@fcfrp.usp.br, vocês podem fazer perguntas que a gente vai responder. E também vocês podem seguir a farmácia nas redes sociais, que sempre vai estar alguém respondendo os questionamentos. Então, agradeço mais uma vez e convido vocês a continuarem assistindo as próximas lives aqui da Farmácia de Ribeirão Preto. Até mais, pessoal!